Boa noite! Como que foi esse ano de 2020 para você? Qual que é o teu olhar sobre tudo isso que te aconteceu? Hoje nós vamos falar sobre ressignificação. Ressignificando 2020 e entendendo as mensagens ocultas das adversidades. Vamos comigo? Deixa eu chamar algumas pessoas aqui. Deixa eu ver, me disseram que eu consigo entrar na live pelo meu computador, que fica mais fácil. Ah, estou aqui. Ressignificando 2020. Eu vou baixar o volume. Entendendo as... E vamos ver aqui. Acho que agora eu consigo. Pronto. Vou esperar aí as pessoas chegarem. Acho que eu tô no horário certo. Vamos lá. De vez em quando eu vou dar umas olhadinhas para o lado, tá bom? Para poder... Oi, Marília, tudo bem? Ana, tudo bom? Então, vou dar umas olhadinhas para o lado de vez em quando, porque agora eu vou ver as mensagens no meu computador, fica mais fácil para eu responder, porque semana passada estava difícil por causa da mancha que tá no meu celular. Então, hoje o tema é ressignificação, que nada mais é do que dar um novo significado às coisas que nos acontecem, dar um significado mais positivo. E na raiz do problema, olhe, na raiz da palavra, não é do problema, ressignificar é retirar afeto. Ah, é filtro, tá legal, né, Marília? Ressignificar é retirar afeto das coisas. Ou seja, se eu tenho uma ligação afetiva, eu posso tirar essa ligação afetiva para conseguir olhar diferente, né? Sempre a forma como a gente está enxergando as coisas, ela está ligada a alguma emoção, a algum sentimento, a algum rancor, alguma angústia, alguma raiva. E quando eu retiro isso, retiro esse afeto que eu tenho pela situação, eu consigo olhar de forma diferente, como se eu estivesse olhando de fora, e consigo mais facilmente ressignificar. Então, falando do ano que passou aí, né, que foi um ano que não foi fácil, aí tá a primeira ressignificação que a gente tem que fazer. O que não foi fácil o ano, né? Será que isso que você está falando para você mesmo, esse ano não foi fácil, está te ajudando ou está te atrapalhando? Quando a gente fala o ano não foi fácil, a gente está falando uma verdade, só que às vezes a gente está se prendendo a mais dificuldade. Por exemplo, o ano não foi fácil, o ano que vem vai ser pior. Dessa forma, a gente não consegue nem ter motivação para entrar no outro ano, né? Esse ano foi tudo, eu fiz umas perguntas aqui no meu stories, por exemplo, nesse ano eu queria ter jogado esse ano no lixo, queria que não tivesse acontecido, só aconteceu coisa ruim, tudo tá... Oi, Débora, tudo bem? Tudo está na forma como a gente está enxergando as situações, né? Ressignificar é dar um novo significado, é enxergar diferente as coisas que nos aconteceram. Então, para essas pessoas, até eu falei no privado, né, que responderam assim, que esse ano foi uma droga, que esse ano nada aconteceu de bom, que esse ano foi complicado. Se eu tô com esse olhar, primeiro que eu não desenvolvo uma coisa que eu não ajudo, né, a desenvolver uma coisa que a gente chama de mindset de crescimento. Simone, Adriane, tudo bem? Adriane Fernandes, Adriane, que legal. Então a gente não desenvolve, se a gente tá com esse olhar, a gente não consegue encontrar soluções para nenhuma situação, né? Porque tudo é ruim. A outra questão, oi tia Laís, a outra questão da ressignificação é você olhar para o passado
por mais que tenha acontecido uma coisa muito ruim com você, por exemplo, uma pessoa que você não consegue perdoar, né? Uma pessoa que te feriu, que fez alguma coisa pra você. Eu preciso ressignificar essa minha história com a pessoa, porque senão eu não consigo partir, eu não consigo ir pra frente, eu fico carregando um peso desnecessário nas minhas costas. E como que eu vou ressignificar uma pessoa que me feriu muito? Eu vou entender que por trás de cada história existe um aprendizado a ser vivido, a ser entendido. Oi, tia Regina! As amigas da Mami estão chegando. Então eu vou entender que por trás de cada história existe um aprendizado. A gente tende a olhar para as coisas de uma forma rancorosa, ou culpando outras pessoas, né? A gente precisa entender que a autorresponsabilidade é muito importante, né? Da gente entender qual que é a minha responsabilidade nas coisas, né? O que me acontece, por exemplo, o vírus. Tem muita gente dizendo assim, meus negócios não deram certo por causa do vírus, eu parei de ganhar dinheiro por causa do vírus, eu terminei o meu casamento por causa do vírus. Eu não encontro um novo amor por causa do vírus. Então, uma série de coisas, colocando o vírus como foco principal, né? Como o grande responsável. Se eu coloco a minha responsabilidade na mão do vírus ou de outra pessoa, eu lavo minhas mãos, é mais fácil. Eu deixo de fazer o que é necessário para mudar essa situação. Então, a questão aqui é... Oi, Elma! Cris, tudo bem? Halley, legal. A questão aqui é, as coisas estão me acontecendo, que escolhas que eu posso fazer, que dependam de mim, para deixar essa situação diferente, né? Tem muita gente que fica sofrendo no emprego, sofrendo com os pensamentos, sofrendo com a vida que leva, e sempre culpando o outro, né? Ou até a vida. Ou aquelas pessoas que dizem assim, a vida quer, né? Eu atendia uma pessoa uma vez que ele falava sempre que não era a vida que queria. Ele falou, Deus queria, Deus quer assim, e isso vai acontecer comigo. Eu não sou contra nenhuma religião. Eu só sou contra quando a religião tira a responsabilidade da pessoa e coloca numa entidade que nem tá tão próxima a nós, né? Eu acredito muito que o universo conspira, que as coisas acontecem, porque tem que acontecer, que existe uma força muito maior no universo que a gente não consegue explicar. Agora, a maior força que existe é a que está dentro de você para lidar com os teus problemas. Então, essa que Deus quis, ou fulano fez isso acontecer e por isso estou assim, né? De responsabilizar, por pior que seja a situação, é não conseguir sair do lugar. Então, ressignificar também quer dizer ter a autorresponsabilidade, né? Isso aí é meu. Eu quero fazer alguma coisa com isso, eu quero mudar isso. Então, primeiro a gente precisa sentir. O que eu tô sentindo em relação à situação? Então, vamos lá para começo de 2020, onde sempre, como todo começo do ano, as expectativas estavam lá em alta, né? Esse ano vai ser o ano. Eu até recebi, não tá aqui, uma cartinha que eu mesma me escrevi de um curso que eu fiz de psicologia positiva no Roubin. E essa cartinha chegou com metade das coisas que eu tinha me proposto a fazer. Era assim, era para você dizer, oi, tudo bom, Cíntia? Que legal, terminou esse ano, e nesse ano aconteceu isso, aquilo, né? Eu abri minha carta, não lembrava o que eu tinha escrito. Quando eu li tudo aquilo, me deu desânimo. Eu falei assim, cara, não aconteceu metade das coisas, né? E aí, ressignificando o troço da cartinha, o que eu fiz? Primeiro me deu um desânimo, é normal, né? Que a gente tenha alguns sentimentos assim meio estranhos, uma coisa dessa. Depois eu olhei para a cartinha e falei assim, peraí, Cíntia, não aconteceram as coisas que você imaginava que ia acontecer e no lugar delas aconteceram outras, melhores talvez. E eu comecei a olhar, bom, talvez a minha visão naquela época não tivesse considerado o coronavírus. Então,
é natural que as coisas tenham mudado de direção. E foi bom tudo que aconteceu comigo, porque eu pude aprender, porque eu pude olhar para outras direções, porque eu pude fazer uma série de coisas que eu não poderia, ou até poderia, mas não pensaria em fazer. E ressignificar esse momento, essa carta, me deixou muito animada com as conquistas que eu tinha tido, que não eram necessariamente aqueles planos que eu tinha feito para 2020. Entendem como é importante a gente dar um significado positivo às coisas que normalmente a gente olha negativamente? Oi, Ellen, Vera, tudo bom? Então, por exemplo, se eu olho as coisas dessa forma, né? E até tem o primeiro vídeo da Maria Positiva e outros, né? Quem não me segue aqui é uma personagem que eu faço. Ela fala do olhar, né? De você limpar a lente do óculos e olhar a vida de outra forma. É mais ou menos isso que é a ressignificação. É mais ou menos isso. É você tentar olhar de outra forma aquilo que te aconteceu. Cíntia, é possível ressignificar um trauma? É super possível. É entender o que você pode aprender com aquilo. O que aconteceu de positivo nessa situação? O que essa situação te trouxe? Né? Muitas vezes um trauma, ele traz uma situação que a gente precisa enfrentar na vida. E claro que a gente acaba crescendo depois. O que isso me trouxe? Ou isso é uma oportunidade para quê? É claro que a gente tem que viver a dor, viver o luto, né? A gente não pode simplesmente viver um trauma e de repente alguma pessoa faleceu, né? Muito próxima. Eu não vou olhar para aquilo e dizer assim, que de positivo eu posso olhar para essa situação? Não, eu vou olhar para aquilo, eu vou sofrer, eu vou chorar, eu vou viver o luto. Tem o seu tempo, né, de maturação. O problema é permanecer nesse tempo de sofrimento e de vitimização. Sou mãe da Larice, colega do senhor. Ah, que legal! A minha mãe entrou também. Sabia, Vera, que acabou de se formar na minha última turma a sua sobrinha Fernanda, que ela fez formação comigo. Que legal que você tá aqui. Marium, tem umas pessoas que eu não conheço aqui. Então, assim, cada coisa que a gente vive tem uma forma da gente olhar diferente. É fácil, não é, né? De novo, que nem o desapego que eu falei semana passada, não é fácil, mas é possível. E é possível como? Mudando a lente. E como que eu mudo a lente? Intenção. Eu tenho a intenção de mudar esse comportamento ou esse sentimento que eu tenho em relação a isso. Me contem aqui quais coisas que vocês gostariam de ressignificar de 2020 para eu poder trazer a Marium. É Marium mesmo? Então eu acho que eu sei. Legal. Gente, CEO em peso aqui, hein? Que legal. Me contem aqui o que de 2020 tá ainda incomodando vocês e que vocês acham que ressignificar isso seria importante para a gente começar a viver uma vida melhor, diferente, sem muito peso. Na verdade, essa live aqui se trata de leveza, né? De não carregar peso desnecessário. Quando a gente olha para as coisas, por exemplo, quando eu olho para o meu passado com culpa, com mágoa, com rancor, eu só tô me prendendo cada vez mais a ele. E aquilo eu vou arrastar, né, pro resto da vida aquilo. Que nem se fosse uma corrente com aquelas bolas de presidiário lá de 1, 2, 3, 5 quilos que não tira, a gente vai se arrastando, né? O passado precisa ser deixado para trás. E uma das formas de deixar o passado para trás, as coisas ruins que aconteceram, é olhar para o passado de forma diferente. É ressignificar o passado para conseguir viver o presente e viver o futuro. O que mais que eu posso ressignificar? Para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo assim, né, para entender bem o que é isso. O artista. O artista, ele olha alguma coisa e ele ressignifica através da arte. Então, ele faz aquilo, né? Ele tem um olhar, só que é um olhar único. É um olhar muito dele. E aí ele ressignifica aquilo. Oi, Hélio, tudo bem? E transforma aquilo em arte, né?
E a gente tem, por exemplo, a gente tem esse olhar diferente que é o único, que é nosso. Então eu não tenho como dizer assim, eu posso te ajudar a ressignificar, mas eu não tenho como dizer, pense assim sobre isso que vai dar certo. Porque é o teu olhar. E o melhor olhar é um olhar saudável. Então o que mais que eu ouço de 2020, né? Essa coisa de eu não consigo sair, eu não posso sair de casa e eu não posso encontrar meus amigos, né? A piazada aí que tá louca saindo, uns doidos saindo de casa, mas tem umas piazadas que as mães conseguem segurar e eles ficam bravos com as mães, eles ficam não sei o quê. Como que eu posso ressignificar isso, né? Como que eu posso olhar para o meu filho e ajudá-lo a ressignificar aquela situação? De que forma que você pode enxergar isso de forma positiva? Ah, tá tudo negativo, tá tudo uma droga. O que está acontecendo na tua vida? Ou como que você pode aproveitar esse momento para fazer uma coisa que você nunca fez, para aprender uma coisa que você nunca aprendeu? Ela, a mãe, tá assistindo aí, saudades também. Então, o que eu posso fazer com isso que está me acontecendo, né? Não é mais, eu falei a semana passada, não é mais, eu quero que isso acabe logo, chega, né? Vamos entrar em 2021, ai, que bom que essa vacina chegou. Claro que a gente fica feliz. Só que não é mais isso, é ir um pouco além. É entender como que eu posso ter um olhar diferente, o que eu posso fazer, o que eu posso aproveitar disso tudo, o que eu posso aprender nesse tempo. Isso está me mostrando o quê? Qual que é essa oportunidade? E aí a gente entra numa questão da gente ser agente e não vítima. Porque quando a gente reclama muito, quando a gente se vitimiza, quando a gente tem esse olhar negativo sobre as coisas, a gente se torna vítima. A gente, na verdade, a gente está querendo atenção. E muitas vezes nós não temos essa atenção que nós queremos, né? Então, como ressignificar tudo isso? Que olhar que eu tenho que ter? Então, primeiro eu posso pedir ajuda, né, de um psicólogo, de um coach, de um professor, da Cíntia. Eu posso pedir ajuda para alguém. Eu não preciso fazer isso sozinha, né, porque é um esforço enorme. Mas a primeira coisa é entender o que você está sentindo. Entenda o que você está sentindo, como que está essa dor em você, qual que é a profundidade dela e o que você está pensando em relação a isso. Quando você faz isso, você traz para consciência e traz uma intenção de fazer alguma coisa. Karina, tudo bem? Então, primeiro é isso, entender, se observar, né? E eu quero mudar, eu quero ter um olhar diferente, eu quero isso. O que você está sentindo? A gente não aprende a entrar em contato com os nossos sentimentos, né? Muitas vezes nós nem sabemos o que a gente está sentindo. Então, por exemplo, eu estou muito ansiosa. Só que não é a ansiedade. O que essa ansiedade é? Eu tô com medo de, sei lá, ficar sem emprego. Eu estou ficando sem sono porque eu estou pensando em tal coisa. Então, procura nomear esse sentimento que você está sentindo. Procura entrar em contato com ele para entender o que ele significa, como que ele bate em você. Se você está desconfortável com a maneira como você está enxergando as coisas e acha que ressignificar pode ajudar, então o primeiro passo é esse, né? Entre em contato. O segundo passo é assim, eu olhei, deixa eu entender, né, que eu ficar ruminando essa situação e continuar pensando do jeito que eu tô pensando, não vai me levar a lugar nenhum. Eu vou parar no tempo, eu vou parar no mesmo lugar e eu vou me tornar uma pessoa chata, não só com os outros, mas aquilo vai fazer mal para mim. Vocês sabiam que a maioria das causas, como que eu posso falar isso? Uma das coisas que contribui para a depressão é a autodepreciação, é o olhar distorcido das coisas e do mundo. É um olhar que não existe, né? E esse olhar, ele vai se firmando e se fortalecendo em nós até o momento em que a gente se mistura tanto com esse olhar que a gente tem da vida e das coisas que a gente não se reconhece mais e não consegue sair daquilo, é difícil.
E como eu falei para vocês em várias lives aqui que eu falo, o nosso cérebro ele vai construindo aquele caminho, né, ao longo da vida. E se aquilo se torna um padrão, aquilo se torna automático para mim. E para eu sair desse automático, eu tenho que fazer esse exercício de eu me observar, de entender que não tá legal, né? Aí eu consigo pedir ajuda, ou aí eu consigo me ajudar também. E daí, para eu sair do automático também, eu preciso ter a intenção de fazer alguma coisa. Eu tenho a intenção de mudar essa forma de pensar que está me destruindo, por exemplo, né? Além dessa cartinha que eu recebi, eu tenho mais alguns exemplos aqui. Se vocês não me derem exemplos, que eu acho que é legal quando vocês dão para a gente poder discutir, eu vou dando os meus. Alba, tudo bem? Academia de Si, olha que legal. Eu vou dando os meus. Então, outro exemplo que aconteceu. Deixa eu tentar me lembrar. Então, esse final de ano, eu passei por, assim, um cansaço mesmo, porque eu tava com muita coisa, tava muito atribulado, né? E em algum momento, eu comecei a ter pensamentos boicotadores a respeito do que estava acontecendo comigo. Eu tava tão cansada, que eu tava olhando, me vitimizando, me colocando assim como uma pessoa, ai meu Deus, que eu preciso de ajuda e ninguém me ajuda, e ninguém me olha, e ninguém me entende, ninguém me ama, mas ninguém me quer, sabe essas coisas? Eu tava começando a entrar nesse tipo de pensamento. E aí eu fui pra Ilha do Mel, fui passar 2 dias com a minha filha, que foi ótimo, que eu voltei ótima. Cansaço é uma coisa, só que a forma como a gente vive o cansaço é bem diferente. A forma como a gente interpreta o cansaço é bem diferente. A narrativa que nós temos sobre a nossa vida muda, né? Então, se eu tenho uma narrativa mais positiva, eu vou me mover. Lembram que aquilo para onde a gente se move é o que cresce? Se eu estou me movendo para reclamação, para frustração, para esse olhar negativo sobre as coisas, é isso que vai crescer. Se eu começo a ressignificar e começo a olhar positivo, é isso que vai crescer. E aí eu tava me vitimizando, me achando assim, sabe quando você precisa de cuidado, precisa de colo de mãe, né, mãe? Só que a mãe não podia dar colo, né? Porque vocês sabem o quê? E como que eu vou me virar sem colo de mãe? Eu vou me virar sem colo de mãe, eu vou fazer as coisas. Então, a primeira coisa eu parei, Cíntia, para que você não é vítima nenhuma, você só tá cansada. Olha um monte de coisa boa que aconteceu esse ano com você, né? Vamos baixar um pouquinho essa bola, vamos parar de reclamar e você só precisa descansar. E eu mandei uma mensagem pro meu cérebro dizendo assim, olha, você precisa descansar e é isso, tá tudo bem. E amanhã vai ser diferente. E foi aí que eu mudei um pouco essa forma de ver as coisas. Claro, fui descansar, mas eu obedeci, eu vi que eu podia fazer de uma forma que eu me sentisse melhor e me senti melhor. Então, ressignificar é a gente aprender com os erros do passado, olhar de forma positiva o que a gente não está enxergando e seguir em frente. Não se prender. Como que eu faço para seguir em frente? E seguir em frente é isso, né? É a gente ter um olhar, um novo olhar. E aí, entrando um pouco na espiritualidade, no segundo assunto da nossa live, que é como compreender as mensagens ocultas das adversidades, eu queria saber de vocês aqui. O que vocês entendem? Oi, Andréia. O que vocês entendem pelo que está acontecendo no mundo hoje? Me contem. Eu travei, será? Pra mim tá travado. Tá. O que vocês entendem do que tá acontecendo hoje no mundo? Vamos comentar aqui para eu poder discorrer sobre. Vamos lá. Vamos falando aí. Eu entendo assim, né? Eu estudo a psicologia positiva, né? Que é como que a gente pode ter uma satisfação mais plena com a vida, que é como que a gente pode olhar a vida de uma forma, assim, com mais inteireza, né?
Pandemia nos deu a oportunidade de rever muitos conceitos. Muito bem. Penso que é uma oportunidade para nós humanos. Oportunidade de quê, Débora? Vai falando. Evolução espiritual coletiva, muitas certezas caíram por terra. Exatamente. Vão falando aí, vão falando, que eu já chego aí nas respostas. Então, eu tenho assim, dentro da psicologia positiva, a gente tem um dos elementos que levam a maior felicidade e satisfação com a vida é o elemento espiritual. Você não precisa ter uma religião para ser espiritualizado, mas você entender que além de você, existe uma coisa maior no universo que não tem muita explicação, isso é espiritualidade. Está ligado a um propósito maior, a algo que você sabe que vai além de você. Entendendo isso, né? A gente chega, oportunidade de ressignificar. Olha aí que legal, Débora. Purificação espiritual, dar valor ao que importa. Entendendo que a espiritualidade, pela ciência, é um dos elementos que levam à felicidade e ao bem-estar, e tem muita gente, pelo que eu vi aqui, espiritualizada, a gente tem que entender a interpretação, a forma como bate para cada um de nós. Então, assim, eu não vou, Cíntia, chegar e dizer assim, esse mundo está desse jeito, porque o universo precisava disso, porque a gente precisava de uma limpeza, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não. Eu tenho a minha verdade, você tem a tua, tem a tua, tem a tua, segundo o teu repertório. E você vai interpretar da forma que te fizer melhor e que te bater mais. Eu gosto das minhas interpretações sobre o coronavírus, sobre a pandemia, inclusive que não tem a ver com espiritualidade, que nem o Halley colocou aqui, muitas certezas caíram por terra, né? Oportunidade de rever conceitos. Uma das coisas que não tem necessariamente a ver com espiritualidade são os valores, né? Muitas pessoas mudaram seus valores durante a pandemia. E eu acho isso maravilhoso, né? A gente começou a dar valor para pequenas coisas que a gente não dava antes. A gente começou a estar mais tempo com a família. A gente começou a dar mais valor para a saúde, para alimentação, para sustentabilidade, né? Para o planeta, porque a gente entendeu que isso também mexeu com o planeta. Olha aí a Débora, acorda, pessoal! Então, eu acredito muito numa historinha que mandaram pelo WhatsApp lá, que era do coronavírus falando com o mundo, né? Uma coisa assim, que vocês me maltrataram, vocês fizeram isso, eu vim para curar, eu não vim para machucar, né? Foram mais... A Débora tá animada. Abra as cortinas, mude os óculos, isso aí. Então, a forma como eu vejo a situação é uma forma positiva, só que se eu estou no meu automático no dia a dia, eu vou pensar, eu não aguento mais esse troço, ai, tá me fazendo mal, chega de coronavírus. Claro que a gente pensa, né, que a gente não aguenta mais. Só que o que a gente pode fazer com o que a gente tem? Outra coisa que leva a nossa felicidade, que é o principal, são as nossas escolhas. Como que eu escolho estar e viver isso? Vou escolher me vitimizar para o resto da vida ou vou escolher fazer alguma coisa sobre? E eu escolhi fazer alguma coisa sobre. A pandemia foi um aprendizado para dar valor ao que temos e não enxergamos. As pequenas coisas, né, tia? E é nas pequenas coisas que estão as grandes joias da vida, né? As grandes verdades, as grandes questões que a gente não olha normalmente. Olhem para o próximo. Quem é esse próximo? Todo o mundo. Olha que forte. Todo o mundo. Faça a sua parte. Cuide-se bem. Olha aí. Cuidar bem de nós. Fazer a nossa parte. Então, olhe quantas mensagens ocultas vocês interpretaram, né? Olhe quantas maneiras de enxergar o que está acontecendo que vocês colocaram aqui. E aí eu entro numa outra questão, que é uma questão que eu ouvi até... Inclusive, deixa eu me lembrar do nome, Vera, inclusive a Fernanda falou para mim que ela tá indo, parece que pro Rio visitar os avós, sei lá o que, no Ano Novo, e dela me disse assim, eu falei, credo, Fer, você não tem medo? E dela falou assim, não, acho que se for pra gente morrer, a gente vai morrer de qualquer jeito, ou eu acredito que quando chegar a hora vai ser a hora, não vai ser o corona que vai me matar.
E eu parei e olhei para aquilo e falei, meu Deus, eu acredito nisso também, né? Só que eu tô sendo tomada pelo medo de tanto cuidado que a gente tá tomando e tantas coisas que a gente tá vivendo. Não vou eu falar aqui para vocês, tenham fé que tudo vai dar certo. Eu só digo que a nossa espiritualidade nos ajuda a enfrentar as coisas de uma forma mais leve, sem tanta rigidez e preocupação, tomando os cuidados necessários. Óbvio, né? Óbvio, eu não vou sair daí, ela não vai viajar de avião sem máscara, ela vai tomar cuidado e eu não vou sair por aí também me arriscando. Agora, eu também não vou deixar de fazer algumas coisas que, por exemplo, fazer os meus exercícios, né, que eu faço externos, nadar num horário que não tem muita gente no clube. Eu não vou deixar de fazer isso, eu não vou deixar de viver, porque eu acredito muito que eu tô me cuidando. E eu acredito muito que cada um tem sua hora, só que eu não vou me deixar, né, também abusar da minha espiritualidade. Então eu acho que a espiritualidade nos ajuda muito a compreender as coisas e levar as coisas de uma forma mais leve. Quem aqui se considera religioso e qual a sua religião? E quem aqui se considera espiritualizado, mas sem religião? Eu me considero espiritualista, né? Porque eu bebo de várias fontes que me ajudam muito a entender o mundo e que muitas vezes as pessoas que estão ao meu redor não entendem a forma como eu entendo o mundo. Por exemplo, eu deixei a dar valor para muitas coisas e comecei a dar valor para pequenas coisas, né? Então eu já falei do desapego, que eu não tenho apego assim muito às coisas materiais, né? Já falei de um monte de coisa para vocês. E eu acho que isso é super bom, assim, é libertador para mim. E muitas pessoas que estão à minha volta não entendem, né? A gente aprende que a gente tem que ser ambiciosa, que a gente tem que ser... Eu quero ganhar muito dinheiro, né? Não é que eu não seja ambiciosa, só que eu quero ganhar um dinheiro para dar um fim bem legal para esse dinheiro, né? Porque afinal a gente vai sair daqui e vai sair sem dinheiro, né? O dinheiro vai ficar tudo aqui, as coisas vão ficar tudo aqui. Com os cuidados necessários, também decidi passar 15 dias com a minha mãe. Preciso olhar para ela, senti-la. Eu te entendo, amada, estamos juntas. Pois é, então, olha que delícia, né? Com os cuidados necessários, porque às vezes o mais importante, principalmente para quem está sozinho em casa e não está tendo contato porque é de grupo de risco, às vezes o mais importante nesse momento é a pessoa receber um abraço, né? E será que a gente pode? E de que forma que eu posso fazer isso? Não sei, a Débora arranjou uma forma. Então, gente, como que a gente está olhando para as coisas, né? E não estou falando só para 2020, para o vírus, estou falando para 2021. Você está olhando dizendo assim, ai, primeiro semestre está perdido, porque tem o vírus aí. Ah, tá, então você está me dizendo que você não pode fazer mais nada porque existe um vírus no mundo que vai paralisar a vida de todo mundo. Você tá, por acaso, numa daquelas... Como que é que você entra numa cápsula ou num abrigo, né, militar, que você realmente não pode sair, não pode fazer nada? Mesmo no abrigo militar, você pode inventar alguma coisa para fazer. Você não tá preso necessariamente, né? Você só não tá da forma como você gostaria de estar. Então, o que você pode fazer com o que você tem? É isso que temos para hoje, né? E como que eu posso ressignificar esse momento e mudar o meu olhar sobre o momento que está por vir? Eu te entendo, amada. Redoma de vidro, eu falei cápsula, depois mas redoma de vidro, né? Não tá, né? Pelo menos a maioria de nós não está em possibilidade de fazer as coisas, né? Algumas pessoas estão, mas a maioria de nós não. Então, de que forma eu escolho? Lembrem que é uma escolha, né? Eu nasci sozinho, vou morrer sozinho e faço minhas escolhas aqui. Esses dias eu passei por uma situação aqui, hoje, eu vou contar baixinho, para meu filho não ouvir, apesar de que às vezes ele vem na live, às vezes ele vê depois, ele vai me dar uma bronca, mas eu vou contar porque foi interessante. Nós estávamos comendo
E ele tava tirando o prato dele da mesa, a gente tinha acabado de comer, e o prato tava meio torto, sabe? O prato tava meio torto. Eu falei, Pedro, vai cair o farelo na mesa. E daí ele ficou nervoso, eu só falei isso, juro por Deus. Ele ficou nervoso com o jeito que eu falei, e dele saiu, ele virou o prato inteiro na cadeira dele, ele saiu da cadeira, pisou no rabo da cachorra, e aí foi na cozinha brabo e falou assim, foi porque você falou que ia cair. E a gente faz isso, né? E eu faço também. Eu não sou santa, não é porque eu tô dando ensinamentos aqui, porque eu não cometo meus erros, eu cometo muitos. E aí foi tão engraçado, porque depois eu olhei para ele e eu ri, né? Eu ri. Daí eu só falei, olha a autorresponsabilidade, né? Até a gente deu uma brigadinha, não digo que não. Porque eu fiquei muito braba, assim, braba internamente, né? Não com ele. Dele colocar toda a responsabilidade em mim. Então foi o fato, eu falei uma coisa e por isso caiu o prato? Não. Eu ouvi você falando aquilo, fiquei nervoso com o que poderia com o que poderia acontecer, acabei me atrapalhando, pisei no rabo da velhinha e sujei tudo. Essa seria a forma, talvez, dele ressignificar o que aconteceu e não colocar a culpa em mim, né? Mas isso a gente vai ensinando aos poucos. Oi, Xeris, Franciele, tudo bem? Então, diariamente nós fazemos escolhas e diariamente nós escolhemos olhar as coisas, interpretar, nos comportar da forma como a gente quer. Por isso que eu falei no início da live que a intenção é o primeiro passo. Ontem, essa semana, eu fui na Leroy Merlin. Vou falar porque minha live ainda não é famosa, não vão vir atrás de mim. Eu fui na Leroy Merlin. Aí fui comprar piso, argamassa, não sei o que, aqui pra casa. Só sei que foi um sufoco, eu fiquei 3 horas na loja. Porque demorou pra vir o piso. Daí quando eu comprei, fiquei 40 minutos esperando a argamassa. Me venderam a argamassa que não tinha, eu já tinha pago. Daí tiveram que devolver o dinheiro. Experiência do cliente zero nessa loja. Eu fiquei tão braba, que eu tava tratando as pessoas mal, sabe? Eu tava tratando as pessoas mal. Quando eu me vi falando grosso com o cara da argamassa, que tava me dando argamassa, eu olhei pra ele e falei assim... Eu respirei, eu olhei a cara dele de desesperado e eu sei que não é o problema dele, né? Eu sei que um problema, quando você tem um problema no atendimento, é um problema muito maior do que o funcionário, é um problema de liderança, né? Ou de organização, ou de estoque, sei lá o que. Eu olhei pra cara dele, me segurei, falei assim, ó, então vamos resolver juntos essa situação. Aí eu consegui, naquele momento, ressignificar aquilo que estava acontecendo. Porque aquilo tinha me deixado tão irritada, eu estava cansada, preocupada que as crianças estavam lá em casa, que eu não estava pensando direito. Que eu estava bem do jeito do Pedro aqui. Culpando todo mundo, culpando as pessoas. Eu escolhi comprar o piso, né? Eu escolhi estar lá naquela loja. E eu vou escolher também a forma como eu vou me comportar. E aí eu consegui ressignificar, eu consegui olhar para a situação de uma forma diferente, talvez trazer um pouco aí de empatia, olhando, pô, o cara não tem culpa de nada, assim, tinha maneira e tal. E aí a questão mais legal foi que eu tive a oportunidade de reviver esse momento, que foi super legal, porque foi assim, chegando em casa, depois de tudo acontecido, estava cansada, mas estava feliz que estava com o piso em casa. Eu olhei para lá, pro piso, fui contar, falei, cara, eu esqueci de comprar o piso pro quarto do Pedro que eu vou também trocar o piso dele, né? Falei, não acredito que eu vou ter que voltar naquele lugar. Na hora, eu pensei assim, oi, Evandro. Na hora eu pensei assim, eu vou voltar naquele lugar para fazer diferente. Entenderam o que é a ressignificação? Aquilo me deu o quê? Eu fiquei super animada para voltar na loja, porque era como se fosse um laboratório para mim. Falei, eu vou lá e vou fazer diferente. Vou pedir o piso e vou ser a cliente mais simpática do mundo.
E foi super engraçado, porque quando eu cheguei lá, eu tinha armado, não armei um escândalo, mas eu tinha sido tão grossa com a guria lá do piso, que eu cheguei lá e ela, ui, dona Cíntia, ela sabia meu nome, né? E daí, eu com ela mesma, eu mudei. Eu falei, oi fulana, tudo bem? Como que você tá? Você não sabe que faltou piso. E você não sabe também que a argamassa lá, aquele problema resolvido. Ontem eu tava meio nervosa. Gente, eu acho que ela ganhou o dia, sabe? Porque ela deve ter ficado nervosa, eu devo ter acabado com o dia daquela pessoa, né? Então, só o fato de eu olhar para a situação, em vez de eu encarar dizendo assim, eu vou voltar lá naquele lugar que me tratou mal, que droga, tô cansada, e daí viver uma outra experiência tão ruim quanto ou pior, eu olhei e falei, opa, uma oportunidade para eu fazer diferente e ter uma experiência melhor. E aí eu vi no fundo, né, de todas as coisas, isso, Débora, as duas ganham. Todo mundo ganha. E você principalmente, porque você sai leve. Eu tenho aqui, ó, vamos combinar, mãe, não conta pro pai. Mãe, o pai tá aí do teu lado, porque daí eu não falo. Não vou falar dele. Ia falar um negócio, mas não vou falar, eu vou expor o meu pai. Mas eu ia falar um negócio. Agora, tem pessoa que é pavio curto, né? Que não aguenta, não tolera as situações. Olha uma coisa que aconteceu aqui no clube. Eu já falei para vocês, né? Débora devia estar aqui. Mas uma coisa incrível, né? No clube que eu sou sócia aqui em Curitiba, uma mulher, eu ouvindo o escândalo, assim, tava saindo da natação bem cedinho de manhã, assim, perto das 7, eu tava saindo, perto das 6 e pouco, tava saindo do clube. Uma mulher bem conhecida da nata curitibana, tava lá na portaria fazendo um escândalo porque o clube não abria aquela portaria às 7 horas da manhã, que absurdo. Falei, gente, era uma oportunidade dela ficar quieta, né? E eu olhei assim, e ela me conhece, só que ela finge que não me conhece. Eu olhei para aquilo e falei assim, né? Vou sair daqui. E aí, se ela tivesse entendido, né? Eu acho que uma das partes da ressignificação com o outro é a gente ter um pouco de empatia, entender, tentar se colocar um pouco no lugar do outro, né? E ressignificar, dar um novo significado, em vez de chegar soltando os leões em cima da pessoa, eu vou tentar entender, vou ficar um pouco quieta e vou entender o que essa situação está me mostrando, o que de positivo tem aí, que oportunidade que eu tenho de aprender e de viver isso de forma diferente. Nem que a oportunidade seja de você ser pintada como a simpática da história, entende? Bom, eu acho que é isso, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vocês têm alguma coisa aí para perguntar? Ó, dar um sentido é transformar a experiência num aprendizado, né? Que foi o que eu fiz lá na Leroy Merlin. Eu vivi uma experiência negativa e grande parte foi por minha causa. Claro, a loja errou, aconteceu tudo isso. Só que se eu tivesse respirado fundo e tratado as pessoas bem, eu não sairia para casa irritada. Eu sairia de lá bem, né? Por mais que tivesse acontecido uma coisa ruim. Então, o que eu fiz? Eu tive a oportunidade de fazer diferente. Então, eu aprendi, né? Num dia, no outro eu já coloquei em prática e eu vivi uma experiência, um momento diferente. E é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente não consegue fazer uma coisa naquele momento, aprenda com aquele momento. Eu quero mudar essa situação. Eu quero olhar diferente, eu quero um resultado diferente, eu quero parar de sofrer com isso. Eu tive uma segunda chance. E para mim foi o universo, né, Débora, que me mandou, se foi assim, aí você vai chegar em casa, vai estar sem piso para ir lá de novo e se retratar, sabe? E eu ouvi essa mensagem e fui, porque eu acho que isso foi super importante para mim. Oi, Angela, tudo bom? Então, vamos lá. Eu acho que é isso. E lembrando que eu falei para vocês no começo da live, que é uma coisa bem legal, que a raiz da palavra ressignificar quer dizer retirar afeto de alguma coisa. As nossas emoções levam às nossas interpretações, que levam às nossas ações.
Então, a emoção que eu sinto quando algo me acontece vai fazer com que eu vou pensar, eu vou sentir e eu vou me comportar. Então, eu preciso pensar diferente para sentir diferente e para me comportar diferente. Oi, Nara, tudo bem? Que bom que você apareceu. Então, gente, é isso. Vamos olhar para 2020 como o que a gente pode construir nesse ano que passou. Qual o olhar positivo que eu posso ter para isso? Acho que a grande coisa dessa live é isso, né? O que eu posso aprender? O que eu posso levar para mim? Que escolhas que eu posso fazer para viver um 2021? Porque olha aí, a gente está tendo uma segunda chance também de passar por essa pandemia de forma diferente. Então, em vez de eu olhar de novo essa pandemia, 2021, primeiro semestre, o ano inteiro, não aguento mais, eu pensar, opa, pandemia de novo, agora vamos ver o que eu posso fazer para viver diferente e melhor, né? Eu sei, gente, que não é tudo flores, eu sei que tá difícil, não é assim, né, coisas mágicas, e eu sei que mudar pensamento não é fácil. Então, para isso, eu acho que se a gente não dá conta sozinha, a gente tem que pedir ajuda. Isso é uma das coisas que é bem importante. Não deu conta sozinha, peça ajuda. Peça a alguém que te ajude, tá? E outra, não queira ser a Mulher Maravilha achando que você dá conta de tudo, porque você não dá. Você não dá conta de tudo. A mulher ou o homem, né? Porque eu sei que tem homens aí. Aliás, nem sei se estão mais, mas mulheres ou homens. Então era esse o recadinho. Semana que vem temos mais uma live de final de ano, em que a gente vai falar sobre sonhos, eu acho, tá? É esse tema que tá vindo na minha cabeça agora. Eu acho que é sobre sonhos. Então, se não for, não fiquem bravas comigo. Acho que vocês vão gostar, vai ser a última do ano e vai ter uma live da Maria Positiva ainda, eu acho que na semana que vem. Então, eu aviso vocês também, tá bom? Beijo. Obrigada por terem vindo aí. Tchau.